Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta técnica. Vamos então falar hoje, continuar a falar sobre o planejamento financeiro pessoal. Lembrando que para esse planejamento financeiro pessoal, para isso tudo que a gente está falando aqui, a gente utiliza como referência o livro Planejamento Financeiro Pessoal da série Top da CVM, uma referência muito bem recomendada. Falamos na última aula sobre balanço patrimonial e dessa vez nós vamos falar sobre orçamento ou fluxo de caixa. O que é isso, pessoal? O que é orçamento ou fluxo de caixa? Ele demonstra as receitas e despesas que a gente tem e permite avaliar quanto dinheiro é alocado para cada tipo de despesa. Na realidade, talvez essa seja uma das etapas mais importantes dentro do planejamento financeiro pessoal, porque é aquela que a gente consegue controlar no ato. É aquilo que entra e aquilo que sai no nosso mês de maneira direta. Então, a gente consegue controlar isso no ato, tá? Importante a gente dar uma olhada aqui nesses vieses de consumo, né? Que vão afetar diretamente as nossas despesas, né? Então vamos lá, efeito de adesão ou comportamento de manada. É muito comum esse viés do tipo, se todo mundo está comprando tal coisa, eu também preciso comprar. Quer dizer, é fazer uma autoanálise, é ter a personalidade de olhar para aquilo e falar, bom, eu preciso disso, ou então, mesmo que eu queira isso, será que eu não comprar não vai me trazer um retorno maior, tendo em vista que eu tenho um objetivo no longo prazo? Então, é aquilo que a sua mãe sempre te diz, você não é todo mundo. Então, aqui nunca fez tanto sentido essa afirmação. Efeito halo é o viés que a pessoa que possui determinada coisa, ela está com um halo sobre ela. Então, é muito comum existirem aí propagandas com astros, influenciadores, enfim, que compram determinado item, que utilizam determinado item e acabam influenciando as outras pessoas através desse viés do efeito halo. Quer dizer, porque o Cristiano Ronaldo utiliza, eu preciso utilizar também, e faz parte da estratégia do marketing, né, da publicidade, mas ao mesmo tempo, novamente, faz sentido a gente olhar para esse viés com um relativo cuidado, tá? Reconhecer ele, né? Falácia dos custos irrecuperáveis, é aquele viés do tipo, já gastei uma vez e não vou conseguir recuperar isso, então muitas vezes a gente acaba deixando de lado, achando que não tem como diminuir aquela dívida, como diminuir aquela despesa, quando na verdade existem diferentes saídas aí que a gente pode ter, tá? Ilusão de controle é aquele viés do tipo, olha, eu vou gastar agora porque se lá na frente eu precisar, eu tenho controle sobre mim, eu posso parar de gastar. É a ilusão, inclusive aplicada, por exemplo, às pessoas que fumam, que dizem, estou fumando agora, mas eu sei que eu vou parar daqui a determinado momento, daqui a determinado tempo. E então esse viés traz muito aquela ideia de que a gente tem controle sobre tudo e tem muito relação com o viés do ponto cego, tá? Que é a gente não enxergar eventualmente como a gente tem tido comportamento de despesa, como a gente tem gastado, como a gente tem consumido. Então, quer dizer, é aquilo que a gente sabe que existe esse gasto, essa despesa, mas a gente acaba fingindo que não existe, dando uma de que não está enxergando. Então, esse viés é o último viés que o livro traz como um viés de consumo, tá? Então, por que a gente traz eles? Porque é importante a gente levar em conta essa nossa autoanálise, de entender que tipo de viés está nos influenciando e que, claramente, se a gente tiver controle sobre isso, a gente vai conseguir diminuir as nossas despesas e os nossos consumos, tá? Bom, falando efetivamente do planejamento financeiro pessoal, a linha de orçamento e fluxo de caixa, como a gente disse lá em cima, ele demonstra as receitas, aquilo que está entrando, e as despesas, aquilo que está saindo. Permite avaliar quanto de dinheiro que a gente aloca para cada tipo de despesa. Algumas dicas importantes, tá? Para efeito de orçamento, é preciso calcular os valores líquidos após a incidência de imposto de renda e outros encargos ou tributos.
Desconsiderar o impacto dos impostos e outros encargos nas receitas é um erro comum que leva a conclusões pouco realistas. Muitas vezes a gente tem que pagar alguns impostos, ou às vezes a gente tem até a receber, a depender da quantidade, e isso pode afetar o nosso balanço, o nosso orçamento, tá? Então faz muito sentido considerar tanto os gastos que a gente vai ter com o imposto de renda, quanto o efeito da inflação. Percebam que, naturalmente, em cima das despesas e receitas, é muito interessante se a gente puder anualmente aplicar pelo menos, né, o efeito dessa inflação. O que eu considero como inflação? Normalmente, pode considerar IPCA, IGPM, enfim, considerem índices que são relativos à inflação, tá? E se vocês quiserem, é só colocar lá no Google, calculadora de inflação, que vocês vão encontrar o impacto da inflação nos últimos anos, se não quiserem ficar procurando, beleza? E, por fim, ele traz um questionamento, né? Azul ou vermelho? Bom, se tiver com orçamento equilibrado, mas ainda não começou a poupar, procure cortar gastos para formar uma reserva de emergência. A gente já vai entender o que é isso, e é muito importante essa reserva de emergência, tá? Então, começa tentando poupar 5% da receita, e uma vez que a gente conseguir esse objetivo, eleva o nível de poupança para 10%, e a cada 2 anos, também corrigindo pela inflação, ampliar esse percentual na medida do possível. Ficou no vermelho? Então, verifica quais os itens que têm maior peso dentro do seu orçamento e analisa a possibilidade de, na medida do possível, cortá-los ou diminuir esses gastos, trocar eventualmente esses gastos por um que seja menor, tá? Estabeleça limites e aprenda a priorizar que tipo de despesa você vai ter, porque quando o dinheiro não é suficiente para fazer tudo que a gente quer, é essencial optar pelo que é necessário e importante. Necessário e importante. Adiando ou cortando o que for possível. Bom, e para a gente falar sobre orçamento e fluxo de caixa, eu tenho essa planilha aqui, que é a continuação do balanço patrimonial que a gente viu na última aula. Então, na realidade, é trazer um pouco dessa discussão sobre as despesas e os gastos, tá? Então, começando com orçamento familiar, eu trago essa frase, seu sonho em primeiro lugar. Então, na verdade, a gente acaba criando controles em cima daqueles vieses que a gente viu lá na frente, tá? Então, vamos lá. A começar pela própria tabela aqui. Eu vou aumentar um pouco aqui, para vocês conseguirem enxergar. Então, vamos lá. A gente tem aqui como receita, você pode colocar aqui o que for referente à receita. No meu caso, eu coloco somente o salário. Nossa, você ganha 12 mil? Não, não ganho 12 mil. Aqui é um cenário hipotético, tá? Mas, de qualquer maneira, você tem que colocar aqui as receitas, tá? Então, aquilo que está entrando financeiramente. Se você for uma pessoa um pouco mais velha, de repente você pode ganhar receitas aí recorrentes de algum imóvel que você tenha, alguma outra fonte de renda que você tem, enfim, tudo que for receita vai entrar aqui como sendo um item da linha 1 para baixo, tá? Então, no caso aqui dessa simulação, a gente tem a receita total como sendo exclusiva do salário. Bom, quais são os objetivos? Eu trago até como sonhos. Aí a gente estabelece de curto, médio e longo prazo. Nossa, mas o que é curto, médio e longo prazo? Bom, trago aqui um exemplo. Objetivos de curto prazo envolvem viagem de férias, por exemplo, daqui a 1 ano, a festa de formatura da filha daqui a 6 meses, enfim, aquilo que a gente considera até 1 ano. Objetivos de médio prazo, aquilo que envolve de 1 a 3 anos. Então, por exemplo, um curso de pós-graduação, a entrada de um apartamento daqui 3, 4 anos. E aí, objetivos de longo prazo normalmente acima de 5, tá? Então, já envolve principalmente daí questões de aposentadoria, reserva para uma eventual faculdade do filho. E, então, levar em conta esses dados, esse período, tá? Então, vamos lá, pessoal. Curto prazo. Pô, eu coloquei aqui, quero comprar móveis novos para o apartamento, quero
trocar de carro no próximo ano e quero fazer uma viagem de férias. Quanto é que eu vou destinar para o curto prazo? Você vai aqui e coloca os valores. Para o médio prazo, quero finalizar de pagar meu apartamento e quero construir um fundo de emergência. O que é o fundo de emergência? A gente vai ver mais para frente, numas próximas aulas, mas o fundo de emergência nada mais é do que os seus custos ou os seus gastos fixos por 6 meses, de 3 a 6 meses. Então, se você tem um custo fixo aí de, vamos ver no caso desse exemplo aqui, de 4.650, pegar esse valor de 4.650 e fazer vezes 6, essa vai ser a sua reserva de emergência, que você tem que juntar para, se porventura você for mandado embora, você tem aí 6 meses para construir, para conseguir seguir a vida normal, até encontrar um novo emprego. Então, médio prazo, nesse exemplo, coloquei esses dois valores, e longo prazo, pensando em aposentadoria, pode-se trabalhar com valor um pouco mais baixo, afinal eu vou aportar por mais tempo. Então, trabalhamos com os sonhos ou objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso acaba sendo uma despesa também, tá? Querendo ou não, mas é uma despesa que vai ter, eventualmente, um retorno lá na frente. Aí a gente traz agora despesas que são despesas fixas. Habitação, alimentação, educação e outros. Eventualmente, pagamento do financiamento do condomínio, do apartamento, financiamento, supermercado, um curso, a escola do filho, água, gás, seguro de vida, academia, seguro de acidentes, etc. Vai colocando aqui os valores. Tem mais uma coisa que eu não coloquei aqui nesse exemplo. Bom, insere uma linha aqui, desloca tudo para baixo, porque está mesclada a célula, e assim você coloca aqui, sei lá, o item do exemplo tem uma despesa aqui de R$200 que não está contabilizada. Beleza? Isso dá um total, nesse exemplo, de 4.650 de despesas fixas. Aí tem as despesas variáveis. A luz, às vezes eu gasto 150, às vezes eu gasto 100. Combustível, às vezes eu viajo, às vezes eu não viajo, gasto menos ou mais. Supermercado, um extra, vou fazer uma comida diferente que eu vou receber alguém. Cartão de crédito normalmente é variável. Saúde, tive que ir numa consulta médica, sei lá, cabelo, eventualmente eu corto, então entra como despesa variável. E ainda a gente tem as despesas extras, aquilo que eventualmente a gente não estava contando dentro do orçamento, mas que acaba tendo que ser contabilizado, tá? Então, coloca tudo aqui, e no final, percebam que a conta, ela é bem simples. Eu vou ter a receita minha, que nesse exemplo é única e exclusivamente o meu salário, vou ter meus sonhos e objetivos e as minhas despesas, fixas, variáveis e extra. A diferença entre o que entra e o que sai é o meu saldo. Então, percebam que, para um cenário em que eu estou positivo, eu posso até investir mais parte desse dinheiro nos meus sonhos ou objetivos. Num cenário em que eu estou no vermelho, eu vou precisar cortar. Aí eu vou vir aqui, começo pelas despesas extras. Final de semana eu vou ter que dar uma segurada. Aí depois eu vou para as despesas variáveis. Vou dar uma cortada aqui no cartão de crédito, está gastando muito. Vou andar um pouco mais a pé. Vou ficar aí uns 2 meses sem cortar o cabelo. Vou apagar mais a luz. Enfim, vou cortando para que eu não precise tirar das despesas fixas, tá? E um número legal para a gente ter em relação aos sonhos e objetivos é o seguinte: considerando aí uma receita líquida, 20% dessa receita eu devo trabalhar para os sonhos, 65% para as despesas, principalmente despesas fixas, e 15% para os gastos. E aí, gastos a gente trabalha como despesas variáveis e extras, tá? Então, se eu puder manter esses 20% sempre para os sonhos, ou até aumentar, muito bom. Agora, o que é despesa e gasto? Despesa eu tenho como objetivo reduzir, e gasto extra, se eu puder cortar, melhor ainda, tá? Então, eu fiz esse cálculo aqui também bem simples, levando em conta 20% para sonhos, 65% para despesas e 15% para gastos. Se o meu salário, ele gira aí em torno de 12 mil e 3.600 para os sonhos, quanto que deveria ser levando em conta os 20%? 2.400.
mas está sendo 3.600. Muito bom, estou conseguindo guardar mais para os meus sonhos, posso até adiantar o prazo de realização deles ou até aumentar a qualidade ou a quantidade desse sonho. Em termos de despesas, deveria ser 7.800 ou poderia ser 7.800 e está sendo 6.750. Pô, melhor ainda. Estou gastando menos do que poderia ser. E assim como os gastos, pô, poderia ser 1.800, estou gastando 1.200. Muito bom. Se eu puder não gastar nada, converto tudo isso em sonhos, objetivos, tá? Então, o cenário desse indivíduo aqui, desse exemplo, é muito positivo, tá, pessoal? Vamos trabalhar para ter essas configurações aqui na nossa vida, quem sabe um dia, né? No mais é isso, vamos ficando por aqui. A gente volta na próxima quarta com mais uma quarta técnica. Um abraço, valeu!